Olá, meus amigos empreendedores, sejam bem-vindos ao 7º vídeo. Nele eu abordarei o assunto análise de mercado. Vocês vão aprender aqui, ou até mesmo reciclar o conhecimento que vocês já possuem, de como deve ser realizado uma análise daquilo que está ao seu redor, tanto clientes, fornecedores, o ambiente onde vocês estão situados, tá? Então façam todas essas anotações e façam as adaptações aí de acordo com a sua região, ok? Vamos para o conteúdo e que Deus nos abençoe aí com entendimento para que tudo isso seja executado, ok? Vamos para o conteúdo. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje o assunto abordado será a análise do mercado. E a aula de hoje é mais um complemento que vai ajudar a consolidar tudo aquilo que nós já construímos. E a primeira análise do mercado que nós vamos realizar nessa aula é a análise dos clientes, pessoa física. Para vocês que trabalham diretamente com o público, né? Com pessoas que não são pessoas jurídicas, nós temos alguns itens aqui, né, algumas características que são muito importantes para que os senhores saibam, porque são informações que vão ajudar vocês a tomar decisões, tá, que vão ajudar a consolidar a sua empresa, tá, para adquirir mais clientes, né? Ajudar a captar, né, mais recursos para a continuidade da sua empresa, pois um dos objetivos dessas aulas é a consolidação das suas empresas, para que elas não venham a virar mais uma estatística, né, de empresas que fecham antes do 3º ano. Tá? Então, uma das características aqui importantes para vocês analisarem referente aos clientes de vocês, pessoas físicas, é a idade. Vocês sabem a idade dos seus clientes, a média da idade dos seus clientes? Qual é o teu público? É criança? É adulto? Né? Qual é a idade que eles possuem? E o segundo item aqui que eu já citei, né? É homem, é mulher, é criança? Tá? Então é importante vocês identificarem onde vocês estão localizados, onde seus clientes estão localizados, tá? Por faixa etária, por gênero, né? Então essa análise aí vai ajudar vocês a tomarem a decisão. E qual é a renda deles? Qual é a renda do seu público? Qual é a capacidade financeira que o seu público pode pagar pelo teu serviço ou pelo teu produto? Isso é importantíssimo. Imagina que vocês sabem a idade, sabe se é homem, é mulher ou se é criança, mas não sabe o poder aquisitivo do seu cliente. Fica até difícil vocês elaborarem um preço para poder cobrar desse público. E outro ponto aqui para ser analisado é onde seu cliente mora. Isso aqui, qual é o tempo de deslocamento dele para chegar até você, ou o seu deslocamento para vocês chegarem ao seu público, tá? Então você presta o serviço, você está tendo lucro para se locomover até chegar no seu cliente, ou qual é o custo dessa locomoção para levar o seu produto ao seu cliente? Então tudo isso aí deve ser analisado, tá? Então outro ponto muito importante aí para análise, tudo bem? E o próximo aqui próximo item é a escolaridade. Qual é o linguajar, como que é a comunicação da sua empresa
com o seu cliente. Isso aqui interfere muito o nível de escolaridade. Seu cliente possui ensino fundamental, ensino médio, superior incompleto, ou não tem ensino fundamental, ou até mesmo qual é o gênero, né, do seu público, na região onde você está instalado, qual é o nível de escolaridade dessas pessoas que estão aí, qual é o nível de escolaridade das mulheres, dos homens. Então isso aí é uma análise que faz toda a diferença. E a outra análise é referente à renda do seu cliente. Quanto que ele ganha? Ele ganha 5 mil, 2 mil, 30 mil, 40 mil, porque isso faz diferença quanto ao produto que você vai disponibilizar. Porque às vezes o cliente está disposto a pagar mais caro, não mais caro pelo sentido de você colocar o preço mais caro, mas sim você introduzir no negócio de vocês um produto que o cliente ele consiga pagar. Um produto mais caro, né? De valor maior, não é nem mais caro, né? De valor maior, onde você possa atender a necessidade deles e que ele possa pagar. Então é importante você saber quanto que o cliente ganha. Então isso aí vai ser benefício para vocês, um maior fluxo financeiro, maior rendimento. E outro ponto que você vai satisfazer o seu cliente em disponibilizar um produto ou um serviço que ele tem necessidade. E outro ponto a ser analisado é com que frequência esse teu cliente ele compra. Ele compra diariamente, mensalmente, semanalmente, anualmente. Então é importante, por exemplo, a manutenção de carro. Qual é a periodicidade que o seu cliente ele vai no seu estabelecimento? Por exemplo, manicure, cabeleireiro, consultório médico. Então, qual é a frequência? Nutricionista. Qual é a frequência que o seu cliente comparece ao seu estabelecimento? Ou com que frequência o seu produto é vendido para o seu cliente? Então, faça essa anotação que é importantíssima. E outra análise, quanto que ele costuma gastar? R$1.000 por compra? R$10? Você tem uma padaria, normalmente esse cliente ele gasta R$10. Qual é o ticket de venda do seu cliente? Vocês devem saber isso. Nós não podemos mais ficar no período que você não sabe quanto que teu cliente gasta com vocês. É importante, vocês têm que buscar essa informação do seu cliente, com pesquisa, com comunicação via telefone. Vocês precisam ter essa informação. Com que frequência não, quanto que ele costuma gastar com vocês, entendeu? Então isso aí faz toda a diferença na estratégia de vocês, até mesmo na aquisição de produto ou na prestação de serviço. E quando ele compra o seu produto ou pede a prestação do teu serviço, por que ele está te buscando? É pela qualidade ou é pelo preço? Então essa informação que você procura deve ter essa informação. Você deve procurar saber disso, ou perguntando, ou de alguma maneira fazendo uma pesquisa, né? Ou você percebendo ali o poder aquisitivo do seu cliente. Então, mais uma análise a ser realizada. Ele compra contigo pela qualidade ou pelo preço? E até mesmo esse tipo de resposta você vai se perguntar e você vai conseguir responder. E o outro ponto que vocês precisam analisar é o prazo de entrega. O teu cliente, você sabe se o seu prazo de entrega está satisfazendo as necessidades de produção ou necessidade de recebimento de serviço deles? Então vocês precisam ter esse conhecimento. E isso aí faz toda a diferença no relacionamento com o seu cliente. O próximo passo aqui, a próxima análise
busca formas de pagamento. O teu cliente, ele busca vocês porque você fornece um bom prazo de pagamento para ele. Você entrega o produto e deixa para pagar com 30, 60, 90, ou ele só paga aquilo que ele vender. Por que o seu cliente compra contigo? Então são um tipo de informação que vocês precisam saber, e até mesmo para vocês talvez até vender uma maior quantidade para eles, ou uma menor quantidade, que vocês possam realocar esses produtos para outros clientes. Então essa é uma informação que você precisa ter, até mesmo por causa do seu estoque, né? Isso vai interferir no seu poder de compra, no seu poder de venda. Então faça essa análise, tenha esse cálculo, essa informação dos seus clientes. E a próxima análise que nós vamos fazer é a análise da concorrência. Isso aqui vocês também precisam ter no radar de vocês, visando aí ter uma boa fatia do mercado para melhorar o rendimento de vocês, o faturamento e, consequentemente, o lucro, né? Então, o que vocês precisam analisar é se o seu concorrente vende parcelado. E tem um pouco a ver com o slide anterior, onde eu falei se o seu cliente procura comprar com vocês, se ele busca prazo de pagamento, prazo de entrega. Então vocês precisam analisar a concorrência. Faça uma pesquisa de mercado naqueles empreendimentos próximos a vocês, ou no local onde vocês entregam, né? Porque às vezes você pode estar instalado em um bairro, porém a maioria dos seus clientes são de outros bairros. Então faça essa análise de mercado, porque vai ajudar vocês na tomada de decisão. E durante essa análise vocês vão perceber o valor de entrega dos seus concorrentes. O meu concorrente, ele entrega a partir de R$100, ou ele não entrega. Então você, diante dessa informação, você vai poder criar a sua estratégia de entrega. Não, eu vou entregar a partir de R$80, ou a partir de R$90, ou para mim vai ser inviável entregar para clientes de determinado bairro. Então faça essa anotação também quando vocês estiverem elaborando o plano de negócios de vocês. Outro ponto que vocês vão precisar anotar da concorrência é o local de entrega do seu concorrente. Ele consegue ir até que ponto com a entrega e combinado com valor. Você vai precisar entender essa questão da sua concorrência. Ele só entrega até o bairro tal, então eu vou um pouquinho além. Eu tenho margem para poder fazer isso, eu estou com estoque bom, então eu vou fazer essa estratégia para eu poder conquistar outros clientes de outros bairros onde meu concorrente não entrega. E com relação ao horário também, ele só entrega até 7h30. Mas aí a gente fez uma análise também que tem uma demanda de clientes por produtos, ou clientes por serviço, a partir de 8 horas da noite. Então isso aí também é um diferencial da concorrência. Meu concorrente entrega só até 7h30. Então, mais um ponto para ser analisado, e que é uma oportunidade para vocês terem um diferencial. E outro ponto aqui também para ser analisado, é preciso entender qual é o público-alvo da sua concorrência. São pessoas idosas? São jovens? São pessoas de meia idade? Qual é o público-alvo do seu cliente, onde você pode ter uma nova oportunidade, onde ele não está enxergando, e ter mais o diferencial? Aí você pode ter o diferencial no ponto de entrega. Qual o lugar que você consegue entregar? Você entrega mais longe? O horário de entrega? E agora também a questão do preço.
o diferencial também do público-alvo. O público-alvo dele é apenas pessoas de meia idade. Não, vou focar agora em pessoas idosas. Cada dia que passa, o número de idosos está aumentando. Você que tem uma rede de atendimento hospitalar. Não, vou agora atender aos idosos. Meu foco agora vai ser, vou buscar uma parcela do mercado de idosos. Então você pode fazer essa análise de público-alvo também. Isso aí vai ser muito importante. E chegamos ao ponto principal. Após vocês realizarem a análise, se o teu concorrente vende parcelado, se ele entrega apenas acima de X valor, se ele entrega até determinado local, funciona até que horário, qual é o público-alvo dele, você vai fazer uma análise agora do preço. Quanto que ele cobra por ter algum tipo de diferencial nesses critérios que nós acabamos de ver, entendeu? Então o preço ele vai ser um reflexo de tudo aquilo que ele proporciona para os seus clientes, e você vai fazer essa análise se você consegue entregar por um preço maior ou por um preço menor, ou até mesmo um preço igual. E vocês enxergarem, vai ser mais fácil vocês se localizarem, se situarem no mercado. Como que eu vou criar minha estratégia para ter a minha fatia do mercado? Qual a minha expectativa em cima dessa leitura que eu fiz? Eu estou preparado para alcançar até onde? Qual é a parcela de mercado que eu consigo atingir? A minha concorrência, será que ela vai em algum momento me proporcionar essa fatia de mercado? Os clientes já estão totalmente cativados e eu não consigo me enquadrar nesse mercado. Então todas essas análises que vocês fizeram vai ser importante para vocês chegarem a essa conclusão. E eu coloquei aqui por último a análise de localização, e coloquei o exemplo aqui do Walmart. Essa aqui é a foto do fundador do Walmart, o senhor Sam Walton. Ele, para realizar uma análise de mercado, na época dele não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Ele comprou um avião para percorrer os Estados Unidos e fazer uma análise do alto com o seu avião. E ele conseguia verificar onde tinham mercados, quais cidades estavam em evolução, quais cidades mais ou menos ele conseguia ter uma estimativa de quantos moradores, qual era o volume demográfico ali da região. Então essa foi a estratégia que ele criou para poder fazer análise de mercado da concorrência e até mesmo análise de clientes, né? Tanto físico, cliente jurídico. Ele conseguia fazer uma estimativa ali, fazer uma análise de como é que estava a economia daquele local, apenas sobrevoando o estado ali, o município, onde ele estava pretendendo realizar uma aquisição de terreno para construir o seu empreendimento. Mas hoje nós temos essa ferramenta aí, que é o Google Maps. Quando vocês forem realizar análise de mercado, vá primeiro ao Google Maps e coloque ali, você quer abrir um restaurante? Bota ali para localizar de onde vocês estão e coloque ali, ó, restaurante. Irá aparecer nas proximidades quais restaurantes possuem próximo ali do empreendimento, do possível empreendimento ou do empreendimento onde vocês já estão estabelecidos. E vocês vão conseguir fazer uma análise. Eu coloquei um exemplo aqui de alguns pontos onde tem mercado. Eu coloquei aqui de amarelo, uma seta amarela apontando onde tem mercados, e pro outro lado ali, o lado direito,
onde vocês poderiam, por exemplo, colocar um mercado. Será que esses mercados eles conseguem atender aquele público da direita? Todo aquele público da direita vai para a esquerda para efetuar a compra nesses mercados grandes? Então é uma oportunidade de você ter uma fatia do mercado também. E a próxima análise que faremos é referente à análise de fornecedores. Você precisa fazer um levantamento de onde você vai querer receber os seus produtos ou sua matéria-prima. E isso envolve que tipo de relacionamento vocês terão com eles. Com relação à forma de pagamento, o pagamento em dinheiro, em cartão, você vai pagar com serviço, você vai pagar com produto. Existem variadas formas de realizar pagamento. Aqueles que ainda usam cheque, então vocês vão precisar fazer esse levantamento. Como é que o seu fornecedor vai aceitar o pagamento? E inclui também aqui no segundo item a ser analisado de fornecedor o prazo de pagamento. Você vai pagar em 30, 60, 90 dias, ou você só vai pagar aquilo que você vender. O teu fornecedor vai deixar no teu estoque, ele só vai te cobrar quando ele for fazer um levantamento daqui a 30 dias em cima daquilo que você vendeu e você repassar para ele. E qual vai ser o teu produto ali? Vai ser bebida, vai ser comida, vai ser algum tipo de serviço que você vai prestar, na verdade vai receber, né, do seu fornecedor. Então são esses levantamentos aí que vocês precisam fazer. E quais são os produtos também aí, o próximo item a ser analisado referente ao fornecedor? Quais são os produtos que ele possui para te oferecer? Você conhece todos os produtos do teu fornecedor? Ele já te apresentou o portfólio de produtos dele? Ou o portfólio de serviço? Então tudo isso aí, vocês que estão na fase de elaboração do plano de negócios, é importante você conhecer o teu fornecedor. Qual é a capacidade de prestação de serviço dele, ou de fornecimento de produto? Qual é a possibilidade? Qual é a capacidade que ele possui? O estoque que ele pode te fornecer, de quanto em quanto tempo? Então tudo isso aí também vai interferir na localização do seu fornecedor. O seu fornecedor, ele é de perto, é de longe, tá a 1 quilômetro, a 1000 quilômetros de distância, em quanto tempo ele consegue te fornecer? Então isso aí vocês precisam anotar, pessoal. Não apenas aqui ouvir a aula, assistir e tentar guardar de cabeça. Isso aí nós estamos montando o plano de negócio. O plano de negócio, conforme nós vimos na primeira aula, ele é uma ferramenta onde vocês precisam ir anotando ao longo das aulas. E outra coisa que vocês precisam anotar é quantos fornecedores você já encontrou. Não tem apenas um, tenha mais de um, de preferência 3, porque caso ocorra algum imprevisto para entrega de material, vocês não fiquem na mão apenas de um fornecedor. E até mesmo, se possível, você já ir recebendo uma quantidade pequena de algum fornecedor. Vou pegar 60% do meu produto, ou receber 60% do meu serviço de X fornecedor, e os outros 40% eu vou ter como fornecedor a empresa Y. Então, se possível, vocês efetuarem dessa maneira, vai ser muito bom, porque vocês vão ter uma opção caso em algum momento as coisas acontecem, a empresa quebre, o fornecedor não queira mais te fornecer pelo preço, ou não queira mais fornecer mesmo para você
o produto ou o serviço. Então tenha mais de uma opção. E também não conheça apenas o seu fornecedor, mas conheça o produto. O seu fornecedor, você, por exemplo, você tem uma empresa uma empresa que vende salgados e você não fabrica, você apenas vende. Você compra de terceiros os salgados congelados. Você precisa conhecer a cadeia produtiva do seu produto. De onde vem a matéria-prima, de onde vem o trigo que são feitos esses salgados, de onde o seu fornecedor compra a matéria-prima, ou você que tem uma empresa voltada para a área da saúde, de onde vêm os meus medicamentos, de onde vêm os insumos que eu vendo, ou que eu preciso aqui na minha clínica para poder efetuar os serviços. Então conheça o teu produto, conheça a origem do seu produto, porque é importante você efetuar um planejamento em cima disso. Isso vai interferir no teu estoque, porque quantos por cento eu vou deixar de estoque aqui de reserva, como estoque de segurança, porque se o meu fornecedor ele atrasar em um mês, o que eu vou fazer? Ou até mesmo situação de calamidade. Nós passamos aí pelo Covid e também passamos pela greve dos caminhoneiros. Então tudo isso aí referente à parte de logística, fornecedores, origem do produto, é importante os senhores terem um plano caso ocorra esses fatos de calamidade. Então é importante você conhecer. Eu coloquei aqui o mapa do Brasil, onde você está localizado, qual é o seu ponto de referência, de onde vem o seu produto, de onde é o seu fornecedor, qual é a origem do seu produto. O meu fornecedor ele tem estoque de matéria-prima ou não tem estoque? Quem são os fornecedores dele? Então, quanto mais informações vocês possuírem, melhor vai ser a tomada de decisão de vocês. Por exemplo, o trigo. O trigo tem aqui o mapa das partes verdes, verde mais escuro e verde mais claro. O verde mais escuro é onde é a maior incidência de produção de trigo. Então, conforme eu estava falando, você que depende do trigo, da cadeia produtiva do trigo, se você está no norte do país, poucos estados produzem trigo. E se você estiver mais ao centro-oeste, indo mais ao sul, você vai ter uma quantidade maior de produção de trigo. Então, provavelmente, o seu estoque você não vai precisar mantê-lo com uma quantidade um pouco maior. Você pode ter ali uma quantidade que você não precise efetuar um desembolso. Você que está iniciando um empreendimento, está criando aí o plano de negócio, ou você aí que já tem um empreendimento em funcionamento, diante dessa informação que você começa a se planejar melhor. E eu vou concluir esse conteúdo deixando aqui mais um ensinamento milenar, né? E eu reforço, em cima daquilo que já vem dando certo há milhares de anos. E a referência que nós vamos fazer aqui é sobre empreendedorismo novamente, em cima da análise de mercado, onde a palavra ela diz sobre discernimento do tempo e contexto. E nós vamos deixar um exemplo aqui sobre isso, sobre entendimento, sobre conhecimento, sobre análise que vocês precisam fazer ao redor de vocês para tomada de decisão. Essa referência está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, onde ele diz o seguinte: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E a lição que nós temos aqui
é compreender o ambiente e os tempos. Ajuda na tomada de decisão acertadas. Eu peguei um pequeno trecho desse versículo, né? A história ela continua mais abaixo, né? Contando mais detalhes, mas eu peguei esse pequeno trecho e eu vou resumir aqui para vocês esse trecho. Ele diz aqui que os filhos de Isacar, eles eram conhecedores, eles tinham conhecimento de estratégia, de análise daquilo que estava ao seu redor, e eles ajudavam a Israel no rumo da nação. Então é isso que vocês precisam fazer. Qual é o rumo que vocês vão levar a empresa de vocês? Vocês que estão criando um empreendimento, estão realizando um plano de negócio. E você que já tem o seu empreendimento em funcionamento, vocês precisam traçar um rumo, ter conhecimento para ajudar na tomada de decisão de vocês. E que Deus possa estar assim orientando, ajudando vocês possam pedir sabedoria para que vocês possam tomar as melhores decisões. Olá, meus amigos, espero que esse conteúdo venha ajudar vocês na elaboração do plano de negócios, ou vocês que estão já com o empreendimento em funcionamento, a melhorar o desempenho de vocês. Peço aí que deixe os comentários do que vocês acharam desse conteúdo, em que irá ajudar no empreendimento de vocês, ok? Também compartilhem com aqueles que vocês acham que precisam desse conteúdo, tudo bem? E um forte abraço e que Deus os abençoe.